E aí a segunda mensagem dos meus amigos Iscarianas, que é uma tribo indígena com quem eu tenho uma profunda história. Eles são índios? São. Eles moram no rio Nhamundá, fronteira do Amazonas com o Pará. E eu os visitei quando eles não andavam assim ainda de camisa, nem de short. Eles eram bem indígenas, as mulheres todas de seios de fora, aqueles saiões bordados por materiais de palha e outros orgânicos que se prestam para o papel de fazer uma boa saia. Os homens também, alguns quase inteiramente nus, se pintavam para as festas, bem pintados, usavam penas na cabeça em abundância, em dias de solenidade. Isso foi há 41 anos atrás. Eu passei 15 dias com eles ensinando a convite de quem tinha traduzido a Bíblia para eles. Eu contei a história semana retrasada aqui para você. Você contou. Do Desmond e da esposa. O Desmond era um grande linguista, depois se tornou mestre em Oxford, catedrático, fez um trabalho extraordinário e me convidou para ir pregar na dedicação do Novo Testamento na língua iscariana. Então até hoje a minha relação com eles é grande, eu sou amado lá, que bom, querido, e os que eram os meus amigos já morreram. O que tem uma outra geração, uma nova geração. E durante alguns anos a nossa casa em Manaus foi uma espécie de posto iscariana, de abrigo. Eles tinham, alguém ficava gravemente doente, eles pediam para ir para a nossa casa. E a gente os acolhia. Depois eu mudei para o Rio, papai passou a acolhê-los. Ou então a igreja em Manaus passou a fazer o provimento desse acolhimento. Mas o meu vínculo com eles, naquela época, foi muito, muito intenso. Hoje em dia, a Igreja Presbiteriana Central de Manaus tem um trabalho grande no interior do Amazonas, e muitos deles com comunidades indígenas, não só com caboclos ribeirinhos, mas com muitas comunidades indígenas. Papai iniciou um movimento de criar barcos hospital para ir pregando o evangelho e atendendo doentes nas beiras dos rios. E ele começou a fazer isso e fez isso muitos anos, e o que tem lá hoje é a continuidade do trabalho com o qual ele sonhou em 68 no Rio, em Niterói, razão pela qual ele voltou para Manaus e fez isso até morrer. Antes de morrer ele parou uns 15 anos antes, porque ele, por ser um homem aleijado, já não conseguia mais ter toda a dinâmica e segurança para ir atravessar os pranchões. Ele sempre atravessou sentado, vupo, vupo, vupo. Mas do lado de lá é barro molhado, muito liso. Foi ficando perigoso para ele, nós pedimos para ele não fazer mais, mas isso não parou nada. O José João Mesquita, que era pastor auxiliar dele, que foi meu filho na fé, ele creu no Senhor Jesus ouvindo a palavra que Deus me deu para pregar, e os primeiro ano, 2 da vida dele, o discipulado era feito por mim em relação a ele. Tinha dia marcado para ele ir na minha casa, e ele hoje é um indivíduo que continua e aumentou o trabalho. Tem vários barcos, navios praticamente, balsas doadas por alemães, americanos e outros. São verdadeiros hospitais e que não param. Tem evangelistas, assistentes sociais, psicólogos e médicos, e todo tipo de medicina possível eles vão levando, tentando tratar as pessoas.
Mas tudo isso começou com uma visão do meu pai. Com um índiozinho solitário num casquinho, num rio bucólico, sem ninguém. E aquela voz no coração dele: volta para a tua terra e alcança os teus. E ele estava no rio, muito bem. E aquela coisa foi tão perturbadora que ele voltou para o Amazonas para alcançar os dele e os nossos. E isso foi tão profícuo que continua amplamente até o dia de hoje. Então ainda perdura, está sendo bem executado. Perdura não, cresceu, aumentou, está mais forte, Tá não mais para, legal. não para de se solidificar, graças também ao trabalho de gestão administrativa e de trabalho de formiguinha incansável que o José João faz, e os auxiliares que eram do papai, a maioria deles foram meus filhos na fé, os primeiros auxiliares ali todos, corpo de pastores, foram gerados em Cristo comigo e por mim. E continua até o dia de hoje, graças a Deus, e continuará depois da partida desses. É algo sólido. Que bacana.